Olá pessoal, tudo bem? Boa noite, boa tarde, bom dia. Um vereador me perguntou recentemente sobre como que ele deve se orientar durante audiências públicas e demais cerimônias a respeito de cumprimentar os demais membros da mesa. Se existe um parâmetro, se ele deve usar palavras específicas, como que deveria ser. E então vale a pena compartilhar aqui algumas dicas para vocês, basicamente dizendo que é o seguinte: os vereadores de modo geral, eles têm uma espécie de licença poética, eles podem cometer alguns pequenos erros de cerimonial que estão perdoados, não vai dar nenhum problema do ponto de vista social, né? Mas vamos compartilhar aqui algumas ideias. Por exemplo, eu já vi alguns erros graves, na minha opinião. Por exemplo, o vereador chamar um determinado militar pelo primeiro nome. Vamos imaginar aí o comandante João. Aí o vereador, não é nem comandante João, né? Comandante Silva, por exemplo. Aí o vereador, durante uma sessão solene, chama o comandante Silva de João. Ô João, você é muito bom, João. Bem, recomendo nunca chamar autoridades militares pelo primeiro nome. E, na dúvida, chame de comandante. Olha uma saída boa. Você talvez na hora não sabe a patente do militar que está ali. Tirando se ele for um soldado, provavelmente ele vai ser o responsável por alguma equipe. Vai ter alguém subordinado a ele. Então não vai ficar errado chamá-lo de comandante. O dirigente máximo das forças policiais é o comandante, assim como qualquer outro intermediário acima do nível 1. Então a chance de você errar ao chamar um militar de comandante é muito pequena. Outro erro que eu vejo gravíssimo é quando o vereador vai se dirigir a um tenente-coronel, que é faltando apenas um nível para chegar a coronel, e o vereador chama de tenente. Tenente é uma patente muito alta, mas ela ainda está abaixo da de major e da de tenente-coronel, e da de coronel também. Então, quando o vereador, por falta de informação ou por falta de zelo, se dirige a um tenente-coronel chamando de tenente, ele está na prática rebaixando a patente do tenente-coronel, que teve que passar por um caminho ainda mais árduo para chegar até essa patente. Então, esse é um outro erro. Uma outra questão importante para os vereadores saberem é o pronome de tratamento. Vocês se dirigem aos chefes dos poderes como vossas excelências. O prefeito, você vai chamá-lo de vossa excelência. O chefe do Tribunal de Justiça, por exemplo, você chamaria de vossa excelência. E o presidente da Câmara, vossa excelência. Tecnicamente é isso. Por outro lado, abaixo dos vossas excelências estão os vossas senhorias. Então, por exemplo, abaixo do prefeito, que você vai chamar de vossa excelência, você vai ter um secretário. E o secretário, teoricamente, você vai se dirigir a ele como vossa senhoria. Vossa senhoria, secretário de meio ambiente, gostaria de fazer uma pergunta. Mas, na dúvida, como eu já disse antes, o vereador podendo errar com essa certa licença poética, vocês podem errar para um pouquinho para cima. Então, vocês podem chamar sempre os, as autoridades presentes de vossas excelências. Tecnicamente não está certo, mas politicamente vai acabar agradando um pouco a mais ali, vai tornar a sua reunião mais diplomática. Queria dar boa noite ao vereador Rafael. Vereador, lembra que alguns colegas perguntaram sobre como se dirigir às autoridades durante uma audiência? Pois então, uma outra questão interessante, essa é bem interessante, é saber que existe uma hierarquia, uma sequência, uma precedência na hora de chamar e de cumprimentar as autoridades presentes. Como assim? Imagina o seguinte, olha só, coisas da vaidade humana, né? Estão presentes ali um ministro de Justiça e o ministro da Pesca, por exemplo. Qual dos dois se cumprimenta primeiro?
Existe uma regra, está em um decreto da época do presidente Dutra, e você vai cumprimentar primeiro aquele cujo ministério foi criado primeiro. Como que eu vou saber isso? Isso tem escrito no decreto. Primeiro da Justiça e Assuntos Internos, se não me engano, depois Marinha, depois Guerra e por aí vai. Mas enfim, existem lógicas. Por exemplo, quem que eu cumprimento primeiro? O comandante da Polícia Militar ou o delegado da Polícia Civil? Ou o responsável pelo Corpo de Bombeiros? Existe uma lógica. Mas os vereadores não são obrigados a saber isso. Qual que é a saída? Pergunte para o cerimonial qual é a sequência e o cerimonial vai te responder. Tecnicamente, na hora de preencher a mesa, você convida as autoridades mais importantes primeiro e depois, na hora de cumprimentar pelo nome, de anunciar a presença, você começa anunciando da menos importante para a mais importante. Vou mencionar rapidinho aqui algumas questões, mas tem uma saída. Imagina o vereador estar em uma audiência pública com 20 autoridades presentes: prefeito, vice-prefeito, secretário de saúde, de meio ambiente, de educação, de obras. Tecnicamente, você vai cumprimentar cada um deles. Na hora que te for passada a palavra, você vai falar: boa noite, excelentíssimos senhores, gostaria de cumprimentá-los, cumprimentar o excelentíssimo senhor prefeito municipal, o senhor vice-prefeito municipal, o senhor secretário municipal de saúde, por aí vai. Só que vai demorar a vida toda. E então, os políticos usam um artifício bem interessante. Eles escolhem um para cumprimentar e dizem mais ou menos o seguinte: vou cumprimentar a todos na pessoa do prefeito. Por exemplo, boa noite, cumprimento ao excelentíssimo prefeito municipal, na pessoa do qual estendo os demais cumprimentos para as demais autoridades. Mais ou menos isso. Então você cumprimenta um e diz que está cumprimentando todos ao mesmo tempo enquanto você cumprimenta aquele um. Só que assim, fica meio frio demais cumprimentar só o prefeito e falar que está cumprimentando os demais na pessoa dele. Então, politicamente, é estratégico você escolher alguma outra pessoa ali e fazer diplomaticamente um cumprimento dessa forma. Normalmente, os políticos homens escolhem, por exemplo, uma autoridade feminina, é, pega muito bem, né, falar cumprimento na pessoa da senhora secretária de Educação, todos os demais presentes, tendo em vista a importância da educação para o nosso país, alguma coisa assim, e pronto, você não precisou cumprimentar todos os presentes. Essa é a dica para quem chegou mais tarde um pouquinho. O assunto é como o vereador deve se dirigir às autoridades durante as audiências públicas. Só que tudo isso que eu falei, convenhamos, é decorrente da vaidade humana, né? Mas também é um pouco importante a gente lembrar da importância das instituições. Nós temos que respeitar as instituições. O nosso país ele dá um pouco certo graças às regras e às instituições, então temos que respeitar um pouco essa questão. A título de curiosidade, eu vou ler aqui a sequência de precedências previstas no decreto de 1948, é o decreto 24.911, de 4 de maio de 1948. Olha a precedência aqui. O que é isso, precedência? Imagina que essa galera toda esteja junto no mesmo evento. Quem que você vai cumprimentar primeiro? O presidente da República, naturalmente, e depois o vice-presidente da República e presidente do Senado Federal, bem como embaixadores estrangeiros. Depois, o presidente da Câmara dos Deputados. Olha que curioso. Imagine que tem um evento que estão presentes presidente do Senado, presidente da Câmara e o presidente do STF. Quem que vai ser cumprimentado primeiro? Quem vai ser anunciado primeiro? Ou quem vai ser convidado para ocupar a mesa primeiro? Olha, primeiro vai ser o presidente do Senado,
E junto, se não tiver o vice-presidente, já vai ser logo depois do presidente da República. Se o vice-presidente estiver lá, primeiro o vice-presidente da República e depois o presidente do Senado e depois o presidente da Câmara dos Deputados e depois o presidente do STF. E aí depois nós vamos ter os ministros de Estado e aí, caso haja estrangeiros presentes, você chama primeiro esses estrangeiros. Olha que curioso, havendo um estrangeiro, ele é o primeiro do que as autoridades nacionais. E aí nós vamos chamar os chefes de gabinete militar e civil da Presidência da República, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministros do Supremo Tribunal Federal, procurador-geral da República, depois dessa galera toda, os governadores dos estados e prefeito do Distrito Federal. Depois, olha isso, depois, senadores e deputados federais, depois, almirante de esquerda, generais, não, desculpa, errei aqui, ó, peraí. Almirante, marechal e marechal do ar. São os comandantes máximos do Exército, né? Da Marinha e da Aeronáutica. Depois, chefe do Estado-Maior-Geral. Depois, almirante de esquadra, generais de exército, tenentes, brigadeiros. Aí o vereador. Não, o vereador lá no final da fila. Espere aí que tá longe, vereador. Tem só 57 mil vereadores no Brasil. Aguenta a mão aí. Depois, chefes dos Estados-Maiores da Armada e do Exército, secretário-geral do Ministério das Relações Exteriores, chefes do Estado-Maior da Aeronáutica. Em seguida, presidente do Tribunal Federal de Recursos, presidente do Superior Tribunal Militar, presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Depois, embaixadores da República, consultor-geral da República, juízes do Superior Tribunal Eleitoral, encarregado de negócios estrangeiros, ministros do Tribunal Federal de Recursos e do Superior Tribunal Militar, vice-almirante, olha que tanto de gente importante no nosso país, hein? Caraca, hein? Que tanto de autoridade. No fundo somos todos iguais, hein? Todos vamos ser pó. Mas enfim, como dizem os liberais, os libertários, que tanto de gente com chapéu bonito, né? Olha aqui, vamos lá. Depois, Procurador-Geral da Justiça Militar. Depois, diretores gerais da Secretaria do Senado Federal e da Câmara dos Deputados. Secretário-geral do Ministério da Guerra e diretor-geral da Fazenda Nacional. Desembargadores do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, ministros do Tribunal de Contas, juízes do Tribunal Superior, subprocurador-geral da República, procurador-geral do Distrito Federal, personalidades inscritas no livro do mérito, ministros conselheiros de missões estrangeiras, adidos militares estrangeiros, magnífico reitor da Universidade do Brasil, chefe, olha aqui, vamos lá, chefe de polícia do Departamento Federal de Segurança Pública, contra-almirantes generais de brigadas, ministros plenipotenciários de segunda classe, cônsules gerais, brigadeiros do ar. Meu Deus, tá longe, hein? Vamos continuar lendo. O que tanto de autoridade. Subchefes dos gabinetes militares e civil, secretário particular e chefe do cerimonial da Presidência da República, presidente da Cruz Vermelha Brasileira, presidentes dos tribunais regionais eleitorais, governadores dos territórios federais, juízes da Fazenda Pública do Distrito Federal, procuradores da República, procuradores gerais do Estado da União. Tá chegando no vereador? Não, tá longe do vereador. Vamos lá. Que horas que é a vez do vereador na fila? Tá longe. Consultores jurídicos. Aí, vamos lá. Presidente dos tribunais regionais do trabalho, dos tribunais de contas dos estados da União e do Distrito Federal, presidente das assembleias legislativas e presidente da Câmara de Vereadores do Distrito Federal, consultores jurídicos dos ministérios do Almirantado, primeiro secretário de missões diplomáticas e cônsules gerais estrangeiros, secretários do governo dos estados da União e secretários gerais da Prefeitura do Distrito Federal. Agora, depois dessa galera toda, desse tanto de gente, deputados estaduais. Quantos tem o seu estado? Minas tem 77. Ainda, continuando, prefeitos das capitais dos estados e das cidades de mais de 50 mil habitantes.
Então, depois do deputado estadual, vão vir os prefeitos das capitais e os das cidades com mais de 50 mil habitantes. Depois, juízes dos tribunais regionais eleitorais e do Tribunal Marítimo, capitães do mar e guerra, coronéis, conselheiros de embaixada, coronéis, aviadores, diretores de departamento de ministérios, presidentes e diretores de entidades autárquicas. Meu Deus, é tanta gente com chapéu bonito, hein? Mas está quase acabando. Vamos lá, para quem chegou depois, ordem de precedência. Depois, adidos e adjuntos militares estrangeiros, capitães de fragata, tenentes, coronéis e tenentes, coronéis aviadores. Depois, vereadores do Distrito Federal, juízes dos tribunais regionais do trabalho, membros do Tribunal de Contas dos Estados da União do Distrito Federal, juízes da Fazenda Pública do Distrito Federal, juízes de direito, procuradores regionais de trabalho, capitães de fragata, tenentes coronéis, primeiros secretários de embaixadas e cônsules de primeira classe, tenentes coronéis aviadores, diretores de repartição federal, falta pouco, menos de 10 agora, hein? Menos de 10 níveis. Auditores da Justiça Militar e do Tribunal de Contas, curadores e promotores públicos e procuradores adjuntos de República. Ainda, segundo secretários de missões diplomáticas, adidos e adjuntos militares estrangeiros, capitães de corveta, majores e majores aviadores, ajudantes de ordem do presidente da República, olha que legal, professores das universidades oficiais, está muito à frente de vereadores, olha, membros das seções de segurança nacional, diretores de divisão de ministérios, capitães de corveta, majores, segundos secretários de embaixada e cônsules de segunda classe, majores aviadores. Tá chegando, Thiago, tá chegando nos vereadores. Adidos e adjuntos militares estrangeiros, pulei secretários gerais dos territórios federais. Teremos os capitães tenentes, capitães e capitães aviadores. Agora, depois disso tudo, prefeitos municipais, capitães tenentes, capitães, terceiros secretários de embaixada e cônsules de terceira classe, capitães aviadores. Agora, diretores de repartição dos estados da União e do Distrito Federal, vereadores municipais, professores de ensino secundário e diretores de divisão dos estados da União e dos territórios. Bem, pronto. Agora olha que interessante. E se tiverem mais governadores? Só uma curiosidade. Imagina que lá na cerimônia, na presidência da República, estejam presentes vários governadores. Qual é a sequência que serão cumprimentados os governadores? Estou tentando pegar aqui, mas a lógica é por ordem de criação dos estados. E os estados, antes de serem estados, eram províncias ou algo dessa natureza. O primeiro de todos, qual vocês acham que é o primeiro? A Bahia ou o Rio de Janeiro? O primeiro de todos é Bahia, Rio de Janeiro em seguida, Maranhão, Pará, Pernambuco, São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Ceará, Paraíba, Espírito Santo, Piauí, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Alagoas, Sergipe, Amazonas e Paraná. Na época do decreto não tinha os outros, né? Não tinha Mato Grosso do Sul, não tinha Tocantins. E aí não tinha outros estados como Acre e Amapá. Naquela época tinha Fernando de Noronha como território, Guaporé e Rio Branco. Depois virou Rondônia, né? Mas enfim, pessoal, por que a gente teve essa live aqui hoje? Muitos vereadores não se preocupam um pouco com essa questão do tratamento e cometem algumas gafes durante as audiências. Qual é a dica para resumir aqui? Na dúvida, nunca, jamais se dirija a um militar pelo nome primeiro dele. Você vai chamá-lo, na dúvida, chama de comandante. Respeite a história dele, comandante, e o sobrenome dele que ele usa lá. Pronto. Jamais chame um tenente-coronel de tenente. Está rebaixando ele de patente. Tenente-coronel está mais perto de coronel do que de tenente. Também, na dúvida, chame as autoridades de Vossa Excelência. Na mesa tem um juiz, tem um promotor,
tem um representante do da Cruz Vermelha, não sei o que, vou chamar de quê? Chama de Vossa Excelência, vou chamar de Vossa Magnificência, não, não tem nada disso, não precisa usar palavras difíceis, mas também não chame de você e nunca chame de tu, né? Tu sabes, promotor, que a situação aqui é muito complicada, não chame de tu, chame de Vossa Excelência, também não chame de você, nem de você, né? É, na dúvida quanto à sequência a ser observada para cumprimentar, não cumprimente só metade dos presentes ou a parte deles. Ou você vai cumprimentar todos, ou você cumprimenta a autoridade mais importante presente e diz que está cumprimentando todas as demais na pessoa daquela autoridade mais importante presente. E politicamente você pode quebrar um pouquinho o protocolo e, por exemplo, tem várias pessoas ali, vários servidores. Se você quiser exagerar, quebrar totalmente o protocolo, escolhe o funcionário da Câmara lá, o mais antigo, não sei, e fala: vou cumprimentar aqui todos os servidores públicos aqui na pessoa do seu Antônio, que está aqui servindo a Câmara há muito tempo. Pronto, quebrou o galho lá, já cumprimentou todo mundo. Você não pode fazer é ficar ferindo muita vaidade dessas pessoas que estão lá, essas autoridades, dos chapéus bonitos, porque às vezes são pessoas melindrosas, né? Mas enfim, pessoal, boa sorte a vocês e lembrem-se, vamos agora para a parte prática. Isso tudo que a gente conversou aqui é perfumaria, besteira decorrente da vaidade e do orgulho humano. O mais importante de uma audiência pública é que ela produz efeitos, correto? E uma dica, uma sugestão que eu dou para vocês é: a audiência pública é a oportunidade para ouvir o povo. Então vamos parar com essa besteira de deixar para o final a população falar. Isso não está certo. Em audiências públicas, o ideal é os vereadores falam o mínimo e escutam o máximo. Então vocês podem colocar da seguinte forma, uma boa sugestão: começa a cerimônia da audiência pública, obviamente compõe a mesa, toca o hino nacional, toca o hino do seu município, deixa o presidente da Câmara falar, talvez o vereador que pediu audiência pública e só, e já passa logo para o povo poder se inscrever e começar a falar. E façam audiências públicas objetivas, organize o tempo de cada um, gere uma ata e encaminhe essa ata para as autoridades competentes e acompanhe os desdobramentos. No mais é isso aí. Boa sorte a todos vocês e lembrem-se, tudo é passageiro, né? Vocês estão vereadores, não são vereadores. Vocês estão, é algo transitório. Aproveite esse tempo para fazer a diferença. Não deixe o poder subir a cabeça de vocês, porque isso vai passar. No mais, boa sorte a todo mundo e obrigado pela audiência e um abraço.